Eu vivi uma vida, mas eu considero que minha vida se resume em 5 anos. O pessoal em Caxias do Sul, que aguardavam ansiosos todos os meses as revistas nacionais, sentiram muito a falta dos quadrinhos de Gelati. Gelati, então, começou a aparecer nas revistas, né? Combate, Massacre e outras revistas que vendiam bem na época. E o pessoal de Caxias acompanhava essas publicações e já estavam acostumados a ver as histórias do Gelati publicadas nas revistas, e orgulhosos e gostando bastante daquele assunto, né? De ter um caxiense aparecendo nas revistas no Brasil inteiro. Quando o Gelati desiste de desenhar, o pessoal sentiu muito a falta desses desenhos, dessas histórias dele aqui em Caxias. Pelas histórias e pelo fato de ter um desenhista publicando revista em quadrinho em Caxias do Sul, né? O pessoal começou a sugerir para ele: por que tu não faz uma revista? Porque isso é uma ideia que ele descartava. Imagina eu fazer uma revista, como que se faz? Ele não sabia de onde é que ele ia tirar essa ideia. Mas essa ideia remoeu a cabeça dele durante muito tempo. E ele começou a considerar. Altair trabalhou de meados dos anos 50 até 1960 como guarda-livros na empresa Galioto de Caxias do Sul. Foi então que ele, seu irmão e seu pai montaram uma loja de tecidos. Esta sociedade perdurou até 1965, quando vende sua parte e decide ir atrás de editoras do centro do país para vender o seu trabalho. Ele trabalhou nessa loja de tecidos até mais ou menos 1965, quando ele não estava fazendo o que ele gostava, né? E ele vendeu a parte dele e resolveu novamente empreender na área dos quadrinhos. Passou alguns meses da venda da parte dele da loja de tecidos e Gelati precisava fazer alguma coisa, afinal de contas ele estava sem emprego, sem a loja e sem editoras. Quando as revistas com histórias de Gelati começaram a desaparecer das bancas, os caxienses, que tanto se orgulhavam de ver seu trabalho em revistas nacionais, o paravam nas ruas para saber onde poderiam encontrar seus trabalhos. Onde é que a gente pode encontrar as tuas histórias? Onde é que tu está publicando aonde? Tu está fazendo o quê? E o Gelati não estava publicando nada. O pessoal sentia muito a falta. Mas não era só o público que sentia falta. O Gelati sentia falta de ver o trabalho dele na mão dos leitores. Altair, então, começou a pensar em como poderia desenhar, imprimir e distribuir uma revista em Caxias. Outro amigo, que viria a ser prefeito da cidade em 1977, Mansueto de Castro Serafini Filho, que editava na época o semanário Caxias Magazine, sugeriu que fizesse um impresso similar ao seu, com distribuição gratuita em cinemas e casas comerciais, viabilizando-se através de anúncios dos comerciantes locais. O Mansueto, ele editava na época uma espécie de catálogo de serviços, onde as pessoas intercalavam anúncios com hidráulico, com pedreiro, com mecânica, com serviços em geral, com assuntos de interesse em geral. O Mansueto imaginou que o Gelati poderia fazer uma coisa parecida, só que em vez de botar texto, ele colocaria as histórias em quadrinho dele. Gelati gostou da ideia. Altair, então, foi atrás de orçamentos para a produção e impressão de sua revista. Da mesma forma que foi autodidata nos quadrinhos, foi com sua revista, pois nunca antes havia feito algo similar. Levantou os custos para sua publicação em livrarias, gráficas e clicherias. O que fiz? Vamos dar um exemplo, eu não recordo de valores, que eu fui uma gráfica,
Na época não era feito em offset, era feito em clichêrias, rudimentar até chegar a impressão. Cheguei numa gráfica e pedi quanto é que custaria fazer a revista, fizemos um valor e ele me deu o valor que não seria proibitivo para mim, para arrecadar a publicidade. Eu não fazia aquilo comercial, eu não tinha ideias, me faltou pessoas que me orientassem. Eu desconhecia, eu conhecia o desenho, vivia o desenho, gostava do desenho e não pensava em outra coisa, não pensava na parte monetária. Não era um negócio do Não desenho. era um negócio, não era a parte monetária. Porque eu já nessa altura tinha fechado, eu não estava mais com a loja. Que eu tinha a loja de tecido por trás, que me dava a cobertura. Eu, já não tinha, eu precisava sobreviver. Então, essa decisão que eu tomei foi a de que publicaria e com a condição, reduzindo as páginas, fazendo papel jornal, três páginas, continuaria na página, na revista seguinte, semanal, seria semanal, para baratear a coisa. Como eu disse, vamos dar um exemplo, me custaria R$1.000 para produzir a revista. Eu pensei, vou fazer 1.400, que eu tenho uma margem de sobrevivência. Seria um pouco mais que o salário mínimo hoje, não seria muito mais. Acrescentou 40% de margem para se manter apenas desenhando. Embora o valor cobrisse suas despesas, Gelati estipulou um valor relativamente baixo para os anúncios, o que acabou facilitando ainda mais a venda de publicidade em contratos anuais. O Gelati, ao publicar a revista Albatroz, ele não só satisfaz a si mesmo, aos seus leitores, como também ele faz um registro histórico, publicando anúncios de todas as empresas de diversos ramos que existiam em Caxias do Sul naquela época. Então ele também colabora para a história da cidade, colocando anunciantes que cresceram e alguns existem até hoje. Gelati, que a esta altura já era bem conhecido dos caxienses por suas histórias de guerra em editoras com distribuição nacional, agora era disputado nos pontos de distribuição. Os anunciantes ficavam satisfeitos, pois a tiragem sumia rapidamente dos locais de distribuição. A revista Albatroz era um sucesso comercial absoluto. Porém, Gelati enfrentou um problema logo nos primeiros números. Então o Gelati fez a revista dele da maneira como ele conhecia, como eram as revistas quando ele era mais jovem. A revista Guri, Globo Juvenil, Gibi, Mirim, eram revistas que eram divididas em capítulos que se prolongavam através de semanas e até meses, fazendo com que os leitores fidelizassem naquela publicação. Só que ele não esperava que um número bastante grande de leitores perdessem alguns números e batessem na casa dele, interpelassem ele na rua, interrompessem ele em algumas atividades para solicitar os números que eles perderam. O Gelati ficava muito feliz que as pessoas gostassem das histórias dele, mas acontecia situações em que ele estava jantando, escutava a porta bater, era alguém pedindo a revista número 3 que ele tinha perdido. Para não precisar ficar atendendo individualmente esses leitores, ele precisou fazer uma evolução na revista dele e passar a publicar histórias completas, onde dessa forma a pessoa não sentiria necessidade de, perdendo um número, ter que correr atrás dele. A primeira história de Gelati, na revista Albatroz, a 7ª desenhada por ele, se chamava O Reduto da Colina, uma história de guerra que se dividiu nos 3 primeiros números. A segunda foi Um Alto Preço, com 16 páginas, com roteiro do amigo Márcio Ricci. Essa aventura foi publicada em partes até o capítulo 10, no número 6 da revista Albatroz. Decidido a resolver o problema, resolve republicar esta história completa na 7ª revista, iniciando prematuramente a segunda fase de Albatroz. O Gelati então aproveita essa nova fase de histórias completas na revista e ele pega as 2 primeiras histórias que ele dividiu em capítulos para não deixar nenhum leitor sem nenhum capítulo e republica as histórias completas nas próximas revistas Albatroz. Gelati resolve aproveitar a mudança e dar mais qualidade à sua publicação. Os primeiros 6 números que ele publicou eram papel
bem fininho, era quase transparente, era um papel de folha de bíblia, assim, porque ele precisava baixar bastante o custo da edição. Mas quando ele passou a fazer histórias completas, ele percebeu uma necessidade de melhorar a qualidade da revista dele. Ele deu uma encorpada na gramatura do papel, deixou mais grosso, né? E ele passou a publicar cores na capa. Não imagens coloridas, com uma policromia, imagens de gráfica em CMYK, mas ele fez separação de cores, ele usava uma tinta vermelha com uma verde. Isso deu um pouquinho mais de destaque nas capas das revistas Albatroz. Esse trabalho, originais aí, gente, para colecionador. Essas são capas minhas, né? Capas suas. Sim, Altair, quando a revista passou a ser minha. Sim. Mas o que havia, estamos vendo capas em cores. Mas são capas em cores feitas no sistema ainda tipográfico. Tipos. Não imaginam o que era desenhar isso aí. Eu tinha que desenhar separadamente as cores para depois serem unidas e formar. Quanto tempo o senhor levava para deixar pronta uma revista dessa? Levava um mês. Um mês para deixar pronta? Eram 10 páginas por mês. E eu criava a história, desenhava e fazia a capa e corria atrás da publicidade. Bom, o senhor era desenhista, redator, né? Porque pensava Sim. nas histórias. Gelati agora chamava a atenção não só pelas histórias, como também pela qualidade gráfica de sua revista, que agora não publica apenas histórias de guerra, pois já em seu 8º número estreava o super-herói mais icônico dos quadrinhos do sul do país. O Homem-Força, que antes era barrado em todas as editoras de São Paulo e Rio, agora fazia a alegria dos leitores de Albatroz. A revista número 8 foi um marco na história da Albatroz, porque finalmente Altair Gelati conseguia publicar o seu herói, que ficou conhecido no Brasil inteiro, o Homem-Força. Ao contrário das outras editoras, que não poderiam publicar histórias de super-heróis, porque já tinham seus próprios super-heróis e contratos, a Albatroz tinha liberdade agora de colocar o herói dele interagindo com coisas brasileiras, com as nossas cidades e com elementos que lembravam muito não só Caxias do Sul, como todas as cidades do Brasil. O Gelati fazia a distribuição das revistas Albatroz nos pontos de venda dos seus clientes e também na frente dos cinemas, que era onde se reuniam e se aglomeravam os jovens na época para assistir seriados e filmes de ação. Gelati, então, antes das sessões, distribuía as suas revistas para todo o público que estava ali presente. Porém, um certo dia, ele teve um percalço. Os 6.000 exemplares da revista eram distribuídos no primeiro domingo de cada mês nos próprios anunciantes e também nas matinês dos cinemas Imperial, Guarani, Real, Central e Ópera, grandes pontos de encontro de cinéfilos e colecionadores de gibis. A distribuição nos cinemas era um sucesso, até que certa vez foi proibida, pois muitos folhetos eram distribuídos desta forma, e ao final das sessões era grande o número de papéis amassados entre as poltronas. Nesta ocasião, Gelati, ao fazer seu trabalho habitual, foi barrado na portaria e avisado das novas regras. A notícia foi um choque. Decepcionado, Altair preparava-se para voltar com todas suas revistas para casa, quando, para sua sorte, é interpelado pelo proprietário do cinema. Ao expor o ocorrido, escuta do proprietário: "Então pode voltar, pois nunca encontramos a revista Albatroz no chão. Pelo contrário, não sobra uma." Gelati, que havia feito cálculos de custos justíssimos para sua publicação, resolve economizar no processo de seleção que implicava em, a partir de uma ilustração colorida, extrair as 4 cores da policromia, através de um processo terceirizado e caro para ele. Então, o homem que não sabia nada do ramo gráfico utiliza um processo de separação manual, fazendo 4 desenhos com as 4 cores, gerando as combinações dos resultados de cabeça. Quando eu tive acesso aos originais do Gelati,
Alguns desenhos me chamaram muito a atenção porque eu percebia que ele tinha feito a separação de cores, que seria feito num equipamento, ele fez manualmente aquilo. Então a gente sabe que misturando amarelo com vermelho dá laranja, amarelo com magenta dá vermelho. O Gelati fazia isso de cabeça, ele pegava uma camisa azul e ele desenhava uma arte em amarelo e outra em ciano, para poder mandar para a clicheria que fazia as 4 chapas da seleção de cores. Eu achei isso fantástico, uma coisa assim, para uma pessoa autodidata, eu nunca tinha visto antes. Nesta época, Gelati faz as capas das revistas números 35 e 36 na gráfica Royo e o miolo tipográfico na gráfica Rude. O Gelati fazia a impressão das revistas na gráfica Rude e ele percebe uma máquina parada dentro da oficina gráfica da Rude e ele fica sabendo que era uma impressora offset que o Colégio Carmo havia adquirido, mas não conseguiu fazer funcionar e que estava lá parada porque o pessoal da Rude também não conseguiu fazer funcionar. E ele comenta isso em casa com a esposa dele, com a Zulma, e a Zulma dá a seguinte ideia para ele: se tu gasta todo mês uma verba com impressão, por que tu não oferece para comprar essa máquina offset com o dinheiro que tu gasta das impressões e a gente aprende a usar a máquina com o tempo? O Gelati achou aquela ideia da Zulma um pulo do gato, porque ele conseguiria adquirir a impressora com o dinheiro que ele já gastava. A partir de então, ele faria jus à expressão "a revista de um homem só". Gelati adquire então de terceira mão a impressora offset, que teria sido a primeira da cidade, e cria a editora Litoarte Limitada. Faz as capas das números 37 e 38 na São Miguel e o miolo na Rude, enquanto aprende a fazer a impressora funcionar. Mais uma vez, mesmo sem saber, o Gelati escreve uma página da história gráfica de Caxias do Sul, botando aquela impressora misto de multilite com Davidson para funcionar. A população, acostumada com a revista impressa tipograficamente, recebe a Albatroz com uma impressão mais limpa e mais preta, chamando a atenção dos comerciantes. A revista do Gelati, então, que era feita com máquinas tipográficas, que são uma espécie de carimbos metálicos que marcam a folha, imprimindo, às vezes até borrando, passa a funcionar no sistema offset, onde a impressora tem um cilindro onde a folha passa suavemente, sem marcar e sem borrar. A qualidade da revista Albatroz começou a chamar a atenção dos anunciantes, porque a revista ficava melhor impressa do que o próprio material de venda e de divulgação dos anunciantes deles. A partir desse momento, ele passa a ser solicitado e indagado se ele não poderia fazer catálogo, folhetos, folders e flyers para os seus clientes. Altair, que já havia tentado antes, fazendo a revista ter um retorno comercial maior, começa a conhecer o verdadeiro lucro através dos serviços da sua nova impressora offset. Juntando as duas coisas e já sem tempo para desenhar, Gelati decide encerrar sua revista no número 46. Em um comunicado impresso na página 2, ele agradece aos leitores, anunciantes e assinantes. No meio do texto, por 2 vezes ele dá esperanças de Albatroz voltar um dia, mas isto nunca se concretizou. Na trajetória da revista Albatroz, o Gelati contou com a colaboração de muitos amigos e parentes, inclusive do cunhado dele, mas ninguém se compara à colaboração e auxílio que o Adalto Sambaqui deu para ele. Se tornou um grande amigo nessa trajetória. O Sambaqui, na época, era funcionário do Banco do Brasil e não podia se envolver com outras empresas, legalmente, né? Então, nessa época em que o Gelati monta a Litoarte, o Sambaqui entra com um capital para eles darem início a essa gráfica, onde ele coloca, o Sambaqui coloca o sogro dele como sócio, né? Inclusive é muito bacana da parte dele, quando depois de algum tempo ele percebe que o sogro não está muito bem de saúde, ele procura o Gelati para que ele, antes de que aconteça alguma coisa inevitável, ele retire o sogro dele
da sociedade para que o Gelati siga sozinho, então, como proprietário da Toarte. O pássaro alçou voos mais altos, levando o material gráfico primeiramente para o Rio de Janeiro e depois para todo o Brasil. Sua gráfica ficou muito famosa com seus cartões de época e hoje é sinônimo de qualidade, presente em milhares de lojas, livrarias e bazares espalhadas por centenas de cidades.